Se for para esquentar, que seja o sol. Se for para enganar, que seja o estômago. Se for para chorar, que seja de alegria. Se for para mentir, que seja a idade. Se for para roubar, que se roube um beijo. Se for para perder, que seja um medo. Se for para cair, que seja na gandaia. Se existir guerra, que seja de travesseiros. Se existe fome, que seja de amor. Se for para ser feliz, que seja o tempo todo. O texto é de um autor desconhecido. Olá, eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da FEAPaz SP. Está começando mais um Do Bem Show, o programa da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que conta histórias de pessoas que merecem ser inspiração e que de alguma forma encontram meios para fazer o bem sem olhar a quem. E a nossa convidada de hoje é a Beth Salum, presidente da Caminhar, instituição que também atende pessoas com deficiência e é localizada na cidade de Franca. Beth, muito bem-vinda, é uma alegria te receber aqui para contar um pouco da sua história. Olá, Cris, o prazer é todo meu e estou muito feliz de participar com vocês nesse momento. Obrigada pelo convite. Que coisa boa, a alegria é nossa. E conta para nós como é que começou, como é que surgiu a Caminhar, conta um pouco dessa história. Então, Cris, a Caminhar começou lá em 96, 97, um grupo de mães com os filhos, com paralisia cerebral. Naquela época, o nosso objetivo era buscar locais, pessoas adequadas para atender os nossos filhos. E essa história começou com a Ana Luísa Andrade, a mãe do Bruno. Hoje ela se encontra nos Estados Unidos. E o sonho dela era deixar alguma coisa, algum legado, alguma entidade em Franca para que pudesse cuidar das pessoas com paralisia. Fez um levantamento das pessoas, ligaram para todas as famílias para que possamos reunir e contar um pouquinho da nossa história e que a gente fundasse uma entidade. Em 97 surgiu a Caminhar, da qual faço parte até hoje, com muito orgulho, com muita luta, e graças a Ana Luísa que teve esse sonho, juntamente com várias famílias e vários profissionais, a Caminhar está aí firme, cuidando das pessoas com deficiência. E você está na Caminhar desde o começo? Desde o começo. Eu fui uma das primeiras mães a serem convidadas e era um sonho também de todos nós, ter um local adequado para os nossos filhos, mas até chegar no ponto que está hoje foi uma luta grande, Cris? Não foi fácil, inclusive meu filho foi ser atendido na Caminhar muito tempo depois, porque eu sempre deixava o espaço, o horário para outras pessoas que precisavam muito mais. Então, esse sonho foi concretizado de lutas, de batalhas, mas a Caminhar está aí. E eu sempre brinco com a Ana Luísa, Ela sonhou, fundou e foi embora. E deixou a Caminhar aí nas nossas mãos, mas graças a Deus nós demos conta. Caminhar continua caminhando. Continua caminhando firme e eu espero em Deus, que a gente possa estar aí por muito tempo ainda ajudando. Inclusive na época que a Ana Cláudia faleceu, também foi uma batalhadora, ela era fisioterapeuta, uma das fundadoras, voluntária. Eu me recordo que no velório dela as pessoas choravam, e falavam, Caminhar agora fecha. E eu levantei a mão, enquanto eu existir, a Caminhar estará de portas abertas. Então eu acredito nessa força, nessa fé, nessa coragem que a gente tem de levar adiante os nossos sonhos. Então a Caminhar está firme, progrediu, teve muitas dificuldades, mas nós estamos firmes. E eu acredito que é através do amor que a gente possa transformar esses movimentos aí, para as pessoas com deficiência. Eu concordo, e na verdade assim é uma missão, Beth? E ser voluntário também exige da gente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que você vê essa questão do voluntariado hoje no Brasil, quais os desafios? São vários, mas eu confio, eu acredito no voluntariado, acredito no ser humano, e o Brasil eu vejo assim muito solidário. Em todas as tragédias que nós vivemos, principalmente agora nesse momento, as pessoas estão sempre unidas para poder ajudar e fazer o bem. Eu vi isso muito de perto, porque a gente vive isso, Cris? Verdade. A vida da gente é pedir, é socorrer, cuidar de um, cuidar de outro, e eu senti isso na pele dessa vez.
né? Então, para acudir nossas famílias e tantas outras na nossa cidade e no país não foi diferente, foi o voluntariado que fez a diferença aí nesse momento. Eu mesma me uni a tantos grupos, né, para buscar alimentos, leite, fralda, remédio, máscaras, né, porque era tudo novo, ninguém sabia nada. Então, esse grupo de voluntariado que Franca teve, outras cidades e no país, eu acho que fez a diferença. Acho não, eu tenho certeza que fez a diferença na vida das pessoas. E eu ainda acredito no voluntariado como uma forma da gente ver o mundo de uma forma diferente, né? De poder ajudar as pessoas sem apontar, sem dizer, né? Tá sentado, não faz nada, mas vamos fazer a nossa parte. Porque eu acho que a partir do momento que a gente faz, nós damos o exemplo para que outras pessoas também possam vir unir a todos esses grupos de voluntariado. E o Brasil, Franca, eu vejo assim uma força muito grande no voluntariado. E palmas para eles, né? E a gente tem que se unir mesmo. É verdade, é essa união, a sociedade civil fazendo a diferença, não é? Para a construção de um mundo melhor, do mundo que queremos, porque não adianta a gente só reclamar, como a gente falava logo no começo, e não pegar algo para fazer. É verdade. Não é? Então a gente tem que se unir e acreditar, porque todos nós temos potenciais. E eu falo sempre, Cris, que no fim, quem somos ajudados somos nós. A gente pensa que está ajudando o outro, claro que sim, nós estamos dando a nossa contribuição, mas no final é sempre nós os ajudados. Então eu vejo de uma forma muito positiva, muito construtiva o voluntariado. E eu sempre convido as pessoas, né? Venha fazer parte de algum grupo, eu acho que faz a diferença na nossa vida, porque aí você acaba vendo o mundo de uma forma diferente. Não é? Você sai da sua zona de conforto e busca coisas novas na sua vida também. Eu acho que é importante conhecer pessoas, fazer parte de grupo de voluntariado é sinônimo de alegria. É verdade, eu concordo totalmente com você, porque quando você cuida um pouco do outro, você está melhorando a si mesmo. É verdade, seca as lágrimas da gente, eu que eu diga. Foi através do voluntariado que eu sequei minhas lágrimas, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir e fazer a diferença. Ô Beth, e falando em organização que trabalha com pessoas com deficiência, eu faço parte da APAI, do Movimento Apaiano, você da Caminhar, enfim, acompanha outros movimentos, muitos deles constituídos por família. Eu queria que você contasse um pouco da sua história aí como mãe. Você é mãe do Habib, tem uma longa trajetória, e como é que você vê essa questão aí dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam? Olha, Cris, eu fui mãe muito jovem. E você ter o seu primeiro filho com deficiência é um mundo que você vai ter que aprender a viver, a descobrir, para poder cuidar do seu filho e de tantas pessoas ao seu lado. Eu sinto que hoje as informações elas chegam muito rapidamente. Na época que o Habib nasceu, o Habib hoje tem 38 anos. Tem, né, deficiências múltiplas, é grave, mas ele está conosco, né? Então, sim, lá no começo, né, todos os médicos falam, vive 8 anos, vive 7 anos. Então, você pode imaginar a minha angústia de saber que, de repente, pode falecer e você ainda não deu conta de fazer. Então, naquela época, faltava muita informação. Eu lembro que, acho que eu fui a última a saber que o meu filho tinha algum problema. Nossa. O médico, né, quando ele nasceu, já levou para o berçário, né, porque era bem diferente dos dias de hoje. E eu lembro, Cris, que quando ele veio para me amamentar, ele não acordava. E a mãe, né, a gente sempre tem uma intuição, fui tirando a roupinha dele e desenrolando ele para ver se acordava. E quando eu passei a mão nas mãozinhas dele, eu vi os dedinhos dele colados, que ele tinha sindactilia, né, que são aquelas pelezinhas no meio dos dedos. E eu assustei muito, e o meu marido estava do lado, eu falei, mas o que está acontecendo com o Habib? Ele falou assim, não sei, eu acho que ele tem alguma coisa. Eu falei, você acha? Eu tenho certeza, porque ele não está sugando bem, ele não está bem. E a enfermeira estava do lado, ela pegou ele e saiu correndo, sabe? Então ninguém veio me falar o que estava acontecendo. Então eu fiquei muito surpresa, porque nem o médico, nem o pediatra veio até mim. Nossa. Eu acho que a família toda já estava sabendo e eu estava sendo a última. E aí eu implorei, eu falei, o que está acontecendo? Aí aos poucos o médico, o pediatra, eles vieram me orientar. Então eu senti esse despreparo das pessoas para passar isso para a mãe.
entendeu? Para a família. Eu sei que aos poucos, né, veio assim, chegando novas pessoas, novos profissionais que me orientaram, que realmente ele teria alguma coisa, mas teria que investigar mais profundamente. Até que eu digo sempre que é um anjo, né, que cai na vida da gente, foi a doutora Valeriana, uma neurologista de Ribeirão, foi ela que me deu o caminho, ela que me deu o norte na minha vida para que eu pudesse cuidar do Habib e saber realmente o que ele tinha. Né, e eu me recordo que ele já era ainda bem bebezinho, que eu cheguei em Ribeirão na consulta, que ela olhou para ele sentado no meu colo e falou, realmente ele tem problema. E eu lembro que eu chorei, a minha reação foi chorar, acho que é de qualquer mãe, porque mesmo você sabendo, mas você não acredita, né? Aí ela falou assim, a minha cunhada do lado, ela falou assim, não chora, ela falou, chora. Chora porque ela tem uma longa trajetória e não é fácil, a gente sabe que as mães de filho com os problemas não é muito fácil, mas vamos investigar tudo e nós vamos dar um caminho, dar um norte. E realmente ela me deu o caminho, ela me deu tudo que a gente deveria fazer, me encaminhou para físio, para fono, aí começou a minha luta com pessoas boas aqui de Franca que nos acolheram, e aí é que eu fui aprender realmente o que era uma paralisia cerebral, um filho com deficiência. E eu sei que depois fica tudo mais tranquilo, mais leve, né, Cris, para você fazer a sua trajetória e cuidar com amor, né, para lutar por eles, porque nós somos as vozes dos nossos filhos, eu sempre digo dessa forma, e cuidar deles, amar, que eles tenham dignidade de viver nesse país que é tão difícil e tão preconceituoso. Você tem razão. Mas você tem que dar a cara a tapa, você tem que brigar, você tem que matar um leão por dia para poder cuidar dos seus filhos. E eu acho que todas as famílias vivem isso, mas hoje com mais facilidade, com mais leveza, porque a informação chega. Quantos pais já sabem no ventre da mãe que sabe que seu filho já vai ter uma deficiência? Naquela época não tinha. Então é isso, Cris. Não é fácil, mas estou firme com o Habib. Que história bacana, Beth. Na verdade, essa história da Beth também é uma história de muitas famílias, né? E os desafios como mães, enfim, como familiares são recorrentes. É uma luta conjunta para que a gente possa vencê-los e construir uma sociedade melhor. Nós vamos ali para o próximo bloco e voltamos já já. Olá pessoal, voltamos com o Do Bem Show e agora nós vamos conhecer aqui um pouco da atuação da Caminhar. E aí eu te pergunto, Beth, como é que tem sido essa atuação nesse período de pandemia? Olha, Cris, não tem sido fácil, né? Como é tudo novo para todo mundo, para a Caminhar não foi diferente. Assim que surgiu a pandemia, né, que disse que teria que parar os atendimentos, parar o trabalho, parar tudo, e agora, o que é que nós vamos fazer? Eu sei que aos poucos foi fluindo, né, os profissionais bem engajados, bem capacitados, com a luta diária ali, juntamente com nós diretores, e foi definido, né, que realmente teria que parar. Aí nós começamos a trabalhar remotamente, ligando para as famílias, dando o suporte necessário, porque tem tantas famílias, Cris, que precisa de estar sempre sendo acolhida. Verdade. Porque às vezes uns têm mais estrutura, né, outros menos estrutura. Então, o lado psicológico também abalou bastante, porque de uma hora para outra foi cortado. Parou tudo. Parou tudo. Então, aí nós começamos a atender remotamente, dando atenção, fazendo vídeo, ligações, assistente social com a equipe, indo visitar na medida do possível, né, como tinha que ser. Então nós fizemos dessa forma e foi acostumando as famílias, o pessoal da Caminhar, mas não foi muito fácil, porque aí você tem que reduzir funcionário, algumas grávidas, né, outras amamentando, então isso tudo também você tem que dar um tempo.
mas graças a Deus nós conseguimos. Os profissionais, eles foram assim de uma valentia muito grande, que eu parabenizei, porque se não tiver essa união, não dá conta de enfrentar uma situação dessa. E nossas famílias pedindo, cobrando, dando suporte também, que muitas famílias, né, empobrecidas, elas empobreceram bastante. E eu ia te perguntar isso, qual o maior desafio das famílias, assim, que vocês visualizaram nesse período? Então, foi essa questão, né, de ter cortado esse vínculo imediatamente, né, sem poder fazer, até dar um tempo para eles, né, se preparar, olha, nós vamos dar um tempo, a situação está delicada, tudo, então não tivemos esse tempo, papum, e teve que parar. A gente sabe que muitas pessoas viviam de pequenos trabalhos, que isso também precisou de ter sido, né, suspenso. E aí esse lado da população ficou empobrecido, e nós precisamos de ajudar, correr atrás para poder ajudar as pessoas com cestas básicas, leite, fralda e todo tipo de necessidade que as nossas famílias e tantas outras passaram. Mas aos poucos tudo foi se acomodando, foi se acalmando, e hoje está tudo tranquilo. A partir de outubro nós já começamos a atender presencialmente, né, de uma forma mais tranquila, com menos usuários dentro da entidade. Hoje, né, eles já estão indo mais tranquilos, felizes, né, de ter retomado, as famílias também, porque é um peso muito grande, sim, né, Cris, você fechar, ficar dentro de casa. Tantas famílias não têm nem casa adequada para ficar dentro de casa. Tem razão. Porque você ficar isolada, no quieta conforto. em casa, no conforto é uma coisa, mas quando você não tem esse conforto, o alimento que vai te aquecer e os cuidados com nossos filhos deficientes, que eles exigem muito mais, isso é mais complicado. Mas aos poucos tudo foi se ajeitando, e hoje a gente vê que está tranquilo, as pessoas estão indo, parece que assim elas estão até mais estruturadas, você entendeu? E todos nós dando suporte, e está fluindo bem o atendimento. Que tem toda uma rede de apoio, sim, não é? E isso, sim, faz a diferença totalmente aí nessa caminhada. Faz. E eu acho que não foi diferente das outras entidades, a caminhar é a mesma coisa, mas nós estamos conseguindo levar com mais leveza essa situação agora. E sempre preparando, sempre orientando eles com os cuidados que é necessário, eu acho e tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa situação delicada. Amém. Ô Beth, tem quase um ano aí que a gente está nesse período de pandemia, sim, enfim, isolamento social, muito medo, receio. Agora a gente viu aí um agravamento. Você acredita que no Brasil faltou medida correta, faltou cuidado? Como é que você vê isso? Cris, eu falo que é uma mistura de sentimentos e de situações que nós vivemos e estamos vivendo, e acho que ainda vamos viver bastante por essa situação, porque fica em casa, não fica em casa, aglomera, não aglomera, uns com mais consciência, outros com menos consciência, muitas pessoas, muitas famílias precisando de sair para trabalhar, né, para ganhar o seu pão de cada dia. Eu acho complicado, de repente faltou um pouquinho sim mais de disciplina, de conscientização, né, de educação, de respeito ao próximo por conta dessa doença, porque eu falo, a gente não precisa de passar por esse problema, por essa doença, para poder pensar no outro, né, Cris? Verdade. Eu acho que já que nós somos tão solidários, por que não ser solidários nesse momento também de pandemia? Então nós precisamos de olhar diferente, de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro. Tá, eu preciso sair para trabalhar, para trazer o meu pão, mas também eu preciso de cuidar a todos à nossa volta. E eu acho que é dessa forma que nós temos que fazer, com conscientização. Se nós erramos, eu acredito que a gente ainda pode mudar e consertar um pouquinho essa situação para melhorar. Mas eu ainda tenho fé em Deus que tudo vai passar e que não sejamos nós os culpados, né, Cris, dessa piora. Mas eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte. Amém, eu estou totalmente aí concordando com você, porque a esperança de que tudo passe, ela é o que nos sustenta também, né? Porque senão a gente enlouquece. Porque quando tudo começou, eu falei assim, se a gente deixar entrar nessa onda, a gente enlouquecia. Porque tantas coisas que você tem que se organizar na sua vida pessoal, a gente não sabe o que poderia acontecer, medo de levar a doença, medo de sair lá fora, medo de ir na entidade, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, se a gente fosse entrar nessa onda mesmo para valer, a gente enlouquece. Eu fiquei um pouco assim, meio atordoada, mas aos poucos a gente vai lendo um pouco mais, vai aprendendo, vai, né, ficando mais calmo para as coisas fluírem melhor, senão a gente pira, mas a coisa está caminhando.
Gente, o bate-papo tá muito bom. Estou adorando aqui ouvir a história da Beth, a história da caminhar. A Beth contou um pouco aqui da trajetória dela como mãe. Ela é mãe do Habib, do Rogério, teve também a Carolina. E eu quero perguntar para a Beth um pouco assim desse desafio. Ela perdeu a Carolina ainda pequena. Como é que tem sido? Onde é que você encontrou forças, Beth, para seguir em frente? Olha, Cris, eu acho que essa força é nato da mãe. Porque eu já tinha a trajetória do Habib, né, que não foi muito fácil esse desafio, que eu e meu marido, né, que é uma pessoa calma, tranquila, centrada, nós tivemos essa união, esse apoio ali mútuo para conduzir a situação do Habib. Depois veio o Rogério, normal, né, um desenvolvimento normal. Passamos, logo veio a Carolina, aos 7 anos nós descobrimos, né, que ela tinha mielodisplasia e que precisava de fazer um transplante. Então, você imagina, o meu mundo caiu, fiquei sem chão e foram quase 2 anos de luta e busca, né, por um doador, que não é fácil, na família não teve. Então foi outro desafio, outra história da minha vida, que assim foi dolorosa, mas de muito aprendizado. Foi muito aprendizado também. E foi nesse momento que eu vi que eu tinha que deixar o Habib e o Rogério um pouquinho para cuidar da Carolina. Porque aqui não existia tratamento, fui para Curitiba e depois de quase 2 anos nós conseguimos um doador, começamos outra trajetória, outra luta para que pudéssemos fazer o transplante. Fizemos o transplante, deu certo e depois a coisa, né, não caminhou como deveria ser e ela veio a falecer depois de 3, 4 meses de transplante. Então, assim, foi muito doloroso, é muito doído até hoje, mas eu acho que com a força que a gente tem, com a fé que eu tenho, que tudo nessa vida tem um porquê, nós conseguimos superar esse luto. E eu digo que a caminhar me ajudou a secar minhas lágrimas, ajudou no meu luto, né? Eu me recordo que quando ela faleceu, que eu cheguei a Franca, a família toda lá em casa, mas a hora que eu vi o Rogério, o Habib, que precisava tanto de mim, eu falei, meu Deus, me dai forças e saúde para conseguir ter força para seguir adiante, para cuidar do Habib, do Rogério, da caminhar, né? Porque naquela época eu me afastei um pouco da caminhar, e que eu possa melhorar a cada dia mais e ficar tudo mais leve. Então, fácil não foi, né? Isso já se passaram, né, 23 anos, mas é tudo muito vivo, o amor é o mesmo, né? A gente vive como se ela tivesse presente em nossas vidas. Foi um desafio grande, mas de muito aprendizado, que eu aprendi muito com ela também. E amor acima de tudo, união na família, é isso que faz a diferença, né? E o Rogério seguiu o caminho dele, hoje é um homem formado, um bom profissional, que isso faz a diferença e nos enche de orgulho, não é? Porque eu falo que ele ficou o sanduichinho, né, Christian? O Habib, tinha a Carolina, os problemas ali, ele vivendo isso com a gente, isso só nos fortaleceu e fez com que ele também veja a vida de uma maneira diferente. É um menino bom, batalhador, preocupa com a família, né, com os amigos, está sempre aí pronto para ajudar também. Então, você passa por esses problemas, você sempre tem uma lição positiva no final. Né? E eu acredito e tenho fé que todas as pessoas que passam por esses problemas, que também se fortaleçam dessa forma. É um grande exemplo aí de amor, de força, de coragem, algo que nós podemos e devemos seguir, porque de verdade é uma história de muita superação e luta. E é disso que a gente precisa na vida, não é, Beth? Superação e luta. É verdade. E acreditar, né, que o ser humano tem essa força. E juntamente com a família, com os amigos, né, você consegue superar assim. E eu sempre brincava, né, eu falava que de repente, naquele momento eu não ia conseguir sorrir mais. Pelo contrário, hoje eu vejo a vida com os olhos diferenciados, com muita alegria, eu estou sempre disposta para ajudar, sabe, chamou a Beth está ali, meu marido a mesma coisa. Então eu acho que é dessa forma que a gente faz a diferença no mundo, Cris, porque não adianta você enfiar na sua toca e falar assim, não, o mundo lá fora que se dane. Não, nós temos que estar presente na vida das pessoas. Que grande exemplo. E nós vamos continuar com a Beth. Você que está nos acompanhando, fica aí que nós voltamos já já.
E nós voltamos com o do Bem Show, agora com a hora do ping-pong. Beth, eu vou te falar uma palavra e você pode me responder apenas com uma palavra. Vamos ver se você está afiada, hein? Vamos lá, Cris. Primeira palavra, caminhar. É minha segunda família, meu segundo lar. Voluntariado. É missão, paixão. Coronavírus. Medo. Verdade. Vacina. Esperança. Família. É meu porto seguro, é onde eu busco meu refúgio. Religião. Supremacia. E felicidade. Felicidade, Cris, para mim é acordar todos os dias com saúde, com vontade de viver, com essa energia boa, para poder doar e ajudar as pessoas que precisarem de mim. E que todas as pessoas com deficiência que precisarem de mim, que eu dê todo o amor, todo o carinho, toda a doação, sem cobrar nada em troca, e que eles tenham muita dignidade. Beth, eu quero te agradecer, eu adorei o nosso bate-papo, conhecer um pouco mais da sua história, saber da sua luta diária para plantar boas sementes, construir uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que a sua história já serve e servirá de inspiração para muitas pessoas. Muito obrigada, de coração. Obrigada, viu? Cris, eu que agradeço pelo convite, fiquei lisonjeada e conte conosco sempre. Amém, muito obrigada. Obrigada. E o do Bem Show de hoje termina aqui. Obrigada a vocês pela audiência e até semana que vem.